Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Debaixo das Rodas de um Automóvel, que é um livro do Rogério Skylab publicado em 2006 e que traz 80 sonetos que colocam em relevo a poética da destruição que já marca a obra musical do Rogério, desde a série dos Skylabs até a recém-lançada, ou melhor dizendo, até a recém-iniciada trilogia do Ku. Eu já fiz aqui um vídeo em que eu falava sobre a obra do Skylab e principalmente sobre o estabelecimento dessa poética da destruição. Então, caso você não tenha visto esse vídeo, eu sugiro que você veja, porque o link para ele vai estar lá embaixo, uma vez que naquele vídeo eu mobilizo alguns conceitos que, de uma maneira ou de outra, vão aparecer aqui novamente nesse vídeo que você está vendo agora. E essa poética da destruição, como eu falei naquele meu vídeo anterior, ela se manifesta de 4 modos dentro das várias manifestações artísticas do Skylab. Seja lá uma manifestação musical, literária ou performática, quando a gente pensa no programa de entrevistas que ele teve, ou mesmo nas entrevistas que ele foi dando ao longo de sua carreira até este momento. Pois bem, então essa poética da destruição, ela se manifesta a partir do dado social, e daí você tem como temas recorrentes da obra do Skylab a violência e a vida nos centros urbanos. Você tem uma destruição que acontece pela linguagem, sobretudo a partir do uso de recursos estéticos como a ironia e a paródia por parte desse autor. Você tem uma destruição que acontece ali a nível psicológico, quando você pensa na questão da loucura e nas várias obsessões que esse autor foi colocando ao longo de sua obra. E por fim você tem uma destruição do simulacro, quando a gente pensa no efeito do real que o Skylab coloca em várias de suas músicas, poesias e mesmo aparições públicas, entrevistas, enfim. E essa poética da destruição, e talvez eu não tenha falado isso de maneira tão explícita no meu vídeo anterior, essa poética da destruição, ela parte de 3 pontos centrais, que são a ideia da violência como elemento constitutivo da cultura brasileira, e eu já falei um pouquinho sobre essa questão nos meus vídeos sobre a obra da Ana Paula Maia. Vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde constam alguns desses vídeos. Essa poética da destruição se estrutura a partir da explicitação do grotesco cotidiano em uma sociedade como a sociedade brasileira, que é decadente, miscigenada e que não foi totalmente formada do ponto de vista cultural, graças às várias influências externas que foi recebendo. E você tem, por fim, como elemento a partir do qual se estrutura essa poética da destruição, a adequação que o Skylab acaba oferecendo aqui há uma postura contemporânea que não considera mais verdades ou discursos como sendo absolutos. Então, por conta disso tudo, existe aqui nos poemas reunidos em Debaixo das Rodas de um Automóvel uma tensão constante entre a forma clássica do soneto e a temática contemporânea e urbana desses poemas aqui. E mesmo essa tensão que existe entre forma e conteúdo nesse livro do Skylab, mesmo essa tensão, ela pode ser um resultado dessa poética da destruição a partir da linguagem, porque afinal de contas o autor aqui se utiliza da linguagem para poder desestabilizar uma forma linguística que é lá o tal do soneto. E existe em todo esse processo de desestabilização da linguagem, existe uma autoconsciência muito grande. Tanto é assim que vários dos poemas aqui reunidos se referem à própria elaboração poética e refletem inclusive sobre a luta constante entre o poeta e a linguagem. Alguns desses poemas que tratam dessas questões são, por exemplo, Era uma Vez, Missiva 1, O Poeta, Eu, O Poeta e o Poema, Puro Enigma e, por fim, O Radinho de Pilha, que é um texto do qual eu gosto bastante. Então eu vou ler aqui só para que vocês tenham uma ideia de como que esse discurso metapoético se manifesta aqui dentro da obra literária, né, do Skylab. Então, Radinho de Pilha diz o seguinte: num lapso de instante, como quem lê um livro entre 2 estações, eu escrevo rápido para não dar na pinta. Escrevo como quem rouba, sem chamar nenhuma atenção, como quem fabrica uma bomba no meio do serviço sem que ninguém me veja. Eu escrevo nesses segundos fugidios. O que me coube nesse mundo, hein? Furtar o tempo ao instante. Encosto o ouvido.
Estamos no tempo da alta definição. Escuta esse radinho de pilha. Então veja que aqui você tem de maneira muito clara esse poema que se volta sobre si mesmo, esse poeta que está ali refletindo sobre o seu próprio fazer, e isso é uma coisa que vai aparecer com certa recorrência e me parece que se liga muito bem e de maneira muito direta àquilo que eu estou chamando aqui de destruição a partir da linguagem. Além disso, existem também aqui aqueles poemas que estabelecem diálogos explícitos com outros poemas ou com algumas músicas, seja de modo irônico, como acontece aqui em Café da Manhã, que é um poema que me lembrou bastante de todo aquele romantismo do Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos tem uma música, se não me engano, chamada Café da Manhã, né? Só que aqui existe toda uma ironia com relação àquele romantismo, porque esse romantismo ele não tem mais, esse romantismo na condição de um discurso absoluto, ele não tem mais lugar na contemporaneidade, e isso vai acabar aparecendo aqui neste poema, mas esse diálogo intertextual entre esses poemas aqui e outros textos também acontece como uma forma de retomar uma certa estética. Então, por exemplo, você tem aqui poemas como Rio Sul, que é um poema que tem um determinado momento aqui que retoma muito bem um poema do Charles Baudelaire chamado Alma Passante, sobretudo nesse trecho que diz assim, olha só. Agora passa uma jovem, olhamo-nos sem nenhum calor, somos puros fantasmas, nada mais nos atinge. Então veja aqui, se você aí conhece este poema do Baudelaire chamado Alma Passante, você vai identificar aqui que existe uma certa discursividade em comum com esse poema aí baudelariano. Mas enfim, esse diálogo com outros artistas, enfim, e com outros poetas, também acontece aqui em um poema chamado Puro Enigma, que cita de maneira muito explícita o Flaner, que é uma figura que se estabelece a partir da poética baudelariana, e também cita, por exemplo, o Ulisses lá do James Joyce. Para além desses dois poemas, existe também um terceiro que se chama O Amor e que retoma outro poema do Baudelaire, que é lá A Carniça. Caso você não conheça esse poema do Baudelaire, é um poema muito interessante porque está ali o eu lírico e uma moça, estão ali o eu lírico e uma moça passeando, quando de repente eles se deparam com uma carniça que está ali no meio da rua, enfim, seja lá de onde eles estiverem, e daí o eu lírico começa a comparar a mulher amada àquela carniça. E uma coisa muito semelhante acontece aqui neste poema chamado O Amor, que diz o seguinte: mais uma vez nos olhamos. Você parecia quem? Um cadáver indo para o trabalho. Ainda assim me olhou, e eu também te olhei com as minhas olheiras profundas de quem passa as noites em claro. Quando os nossos olhares se cruzaram, não provocaram crispação nenhuma. Ficamos tão calmos, você ia para um lado, eu para o outro. O amor de nossos tempos, precisamos escrevê-los. Então, enfim, nesse poema aqui você tem todo o estabelecimento dessa cena, e se você aí ler lá A Carniça do Baudelaire, você vai reconhecer algumas similaridades aqui com este poema do Skylab. Outra coisa que chama atenção nesses textos aqui reunidos é a predominância do espaço urbano. Um espaço caótico, violento, marcado pelo trânsito, pelas relações de trabalho, pelo consumo, pela lógica capitalista que transforma tudo e todos em produto e que favorece o tédio, a sensação de não pertencimento e a solidão do sujeito contemporâneo. E daí, pensando nesses temas mais cotidianos, digamos assim, é muito interessante porque o livro, antes dos poemas em si, a gente tem aqui um prefácio escrito pelo Lobão, em que o Lobão diz o seguinte: o cotidiano que transita do patético ao trágico, com efeitos colaterais de humor sombrio, triste, mas também muito engraçado. Engraçado em termos. Rogério não quer ser cômico, mas a sua forma de revolta ou até de perdão acabam por revelar o lado jocoso do trágico. Então é muito interessante que quando Skylab vai e expõe todas essas questões que vêm ali a reboque na temática urbana, ele faz isso com um humor muito interessante e muito peculiar, evidentemente,
não é? E me parece que tudo isso vai nessa direção apontada aqui pelo Lobão nesse seu texto que faz às vezes de introdução ao livro, enfim. Isso porque, como eu disse lá no meu vídeo anterior a esse sobre o Skylab, o espaço urbano tem uma série de contradições inerentes ao processo de modernização. Porque, de um lado ali, nós temos as várias desigualdades advindas de uma economia baseada em novas relações sociais, trabalhistas, de produção e de consumo, só que por outro lado nós também temos no espaço urbano uma pujança tecnológica atrelada à novidade, à velocidade e à efemeridade das relações humanas. Com isso, então, em grande parte desses poemas aqui, nós temos uma atmosfera tão caótica que beira ali o delirante em que coexistem ao mesmo tempo o lirismo e o distanciamento do eu lírico. E pensando ainda no posicionamento assumido por alguns desses eu líricos aqui, é interessante observar que a postura de Flanery, que é algo que retoma lá o Baudelaire também, essa postura, ela ao mesmo tempo distancia o sujeito observador daquilo que está sendo observado, mas ela também aponta para uma integração desse sujeito ao meio urbano. Por exemplo, você tem aqui poemas como A Margem, que mostra ali um sujeito totalmente apartado, porém integrado do meio urbano, porque nós estamos aqui diante de um eu lírico que está trancado dentro do quarto, mas ele consegue ouvir tudo que está acontecendo ao redor. Mas por outro lado você tem poemas como Vitrines de Domingo, que já apresentam ali um sujeito completamente distanciado daquilo que vê, porque nós estamos falando de um eu lírico que está olhando pela janela as vitrines fechadas de das lojas em um domingo à tarde. Então veja que existe uma distância fundamental entre aquilo que está sendo observado e o observador. Eu já falei um pouquinho sobre essa questão do Flaner na obra do Skylab também naquele meu vídeo anterior, então veja lá novamente para mais informações. Pois bem, essa ambiguidade do sujeito com relação ao mundo ao seu redor demonstra, primeiro, a fragmentação do indivíduo contemporâneo e, segundo, acaba infundindo aqui aos textos do Skylab algo de Drummondiano, sobretudo em poemas como Vitrines, porque neste poema aqui é dito o seguinte, né, em um determinado momento aqui do poema. Olho porque nada me resta senão olhar as mercadorias expostas. Olho para não morrer e bem sei que isso é tudo. Olho as pernas da passante, as rodas do carro, o sol que se levanta e se põe todo dia. Olhar é tão distante, olhar até o fim da vida, a pena que se cumpre sem descanso. Veja que isso daqui me lembrou bastante a terceira estrofe lá do tal do poema de sete faces do Drummond, que é: o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas, para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração, porém os meus olhos não perguntam nada. Então veja que essa postura do eu lírico observador é algo muito drummondiano e que vai aparecer aqui também. Existe neste canal uma série incompleta de vídeos sobre os livros do Drummond. Vou deixar o link para essa playlist lá embaixo, porque daí caso você tenha interesse, veja lá. Porque naquela playlist eu cheguei a comentar um pouquinho sobre o poema de Sete Faces, enfim. Por essa posição ambígua, então, assumida por esse eu lírico aqui, ou melhor dizendo, por esses eu líricos aqui, é interessante observar que esses mesmos eu líricos, na maioria das vezes, são sujeitos que não se inserem em uma lógica da sociedade ao redor ou que não tem lugar nessa sociedade por sua condição marginalizada, como é o caso, por exemplo, dos personagens que povoam um poema chamado Casa de Cômodos aqui, do Debaixo das Rodas de um Automóvel. E justamente por conta dessa postura marginalizada assumida por esses eu líricos aqui, é muito interessante observar que neste livro a marginalidade é uma forma de resistência à grande boca de mil dentes que é a vida moderna, como diria lá o Mário de Andrade. Então, é sempre o sujeito que está trancado no quarto, ouvindo a vida acontecer na casa das vizinhanças ali, ou na rua, enfim,
e que justamente por conta dessa sua postura consegue observar todos os problemas que acontecem em decorrência dessa urbanização, dessa modernidade, desse período caótico e contemporâneo no qual nós vivemos. Tudo isso, evidentemente, acaba apontando para uma desarmonia entre o sujeito e o espaço urbano. E essa desarmonia se alia, pelo menos segundo o meu ponto de vista, ao fascínio exercido pelo grotesco e pelo feio na literatura contemporânea, haja vista obras como, por exemplo, a da Ana Paula Maia, que eu já citei aqui para vocês, ou mesmo obras como a da Verônica Stiger, que é uma obra muito interessante, diga-se de passagem, mas enfim, me parece que esse fascínio pelo feio e pelo grotesco começa ali durante o modernismo, que foi um período em que se observou o deslizamento da percepção que as pessoas tinham do tempo. Eu também já falei sobre isso em vários vídeos aqui nesse canal, como por exemplo naqueles meus vídeos sobre a Montanha Mágica do Thomas Mann. Mas enfim, a partir da modernidade, ou melhor dizendo, quando a gente pensa em termos estéticos, a partir do modernismo, o tempo deixou de ser algo que traz o progresso para ser algo que traz a destruição, como a gente observa lá no Em Busca do Tempo Perdido do senhor Marcel Proust. Porque o tempo é o tal Deus que os próprios filhos devora sempre, como diria lá o Ricardo Reis. Então veja que talvez, e isso é uma coisa que eu estou aqui especulando, não apenas nesse vídeo, mas nas minhas pesquisas atuais, talvez essa estética do grotesco, essa estética do feio, não sejam mais do que a expressão da ideia de que não existe mais lugar para o harmônico, para o absoluto na contemporaneidade. Então, ao invés do absoluto, nós, como sujeitos contemporâneos, ou melhor dizendo, esse sujeito contemporâneo retratado aqui neste livro do Skylab, ele não se depara com o absoluto, ele se depara com o vazio, com a ausência, e tudo isso acaba levando ele ao tédio. Talvez então nesse sentido, o feio e o grotesco exerçam tamanho fascínio porque a beleza não pode mais salvar o mundo como acontecia na época do Idiota do Dostoiévski. Então, pensando nisso, é muito interessante observar como que a obra do Skylab acaba se inserindo na cena brasileira da literatura contemporânea, não é verdade? Então, só para poder, enfim, encerrar essa minha reflexão sobre este livro e sobre esse sujeito que se depara com a ausência, eu vou ler aqui um dos últimos poemas do livro, e definitivamente esse é um dos meus poemas preferidos aqui dessa reunião de textos do Skylab, e o nome deste poema é Horas a Fio. Diz o seguinte então: Ó Senhor Deus do Universo, concedei-me a graça da inspiração, esse esforço filho da puta que consiste em permanecermos quietos na poltrona. Muitas vezes passamos noites inteiras até que num dado instante a inspiração chega e captamos o instante e raptamos o instante. Escrever poesia é furtar ao tempo o instante. Ó Senhor Deus do Universo, eu não acredito em ti, por isso eu fico sentado nessa poltrona, horas a fio, como quem desconfia. Então é com este poema e com essa reflexão sobre o absurdo da existência contemporânea que eu encerro esse meu vídeo. Evidentemente que eu recomendo a leitura deste livro, mas infelizmente trata-se de um livro irremediavelmente esgotado. Então assim, eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse livro aqui em casa, porque afinal de contas vocês sabem que eu gosto bastante da obra do Skylab, então, né, receber um presente como esse sempre é muito bom, mas infelizmente é um livro que não se encontra por aí, mas se você um dia se deparar com este livro aí em algum sebo da vida, não hesite em comprá-lo, porque realmente vale muito a pena, sobretudo por conta dessas várias discussões, essas várias reflexões que ele vai levantando ao longo da leitura. Certo? Enfim, fica aqui a minha recomendação para que você conheça não apenas este livro, mas a obra do Skylab como um todo. Enfim, ele tem canal aqui no YouTube, você encontra as músicas dele de uma maneira muito fácil
pela internet afora, tem no Spotify, tem aqui no YouTube, enfim. Então procure, isso não o desconhecimento não é desculpa para não conhecer, não é verdade? Enfim, então é isso. Fica aqui a minha recomendação, não apenas desse livro, mas da obra do Skylab como um todo, certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!